Se você vai fazer o concurso da Polícia Federal para agente, escrivão ou papiloscopista e sente que a informática pode ser a sua maior dor de cabeça, ou se você já começou a estudar, mas está perdido, sem tempo e com medo de reprovar por uma matéria que você não tem uma identificação maior, fica aqui comigo até o final, porque essa aula secreta vai virar a chave na sua aprovação. Eu vou te mostrar a estratégia que me fez conquistar o primeiro lugar no concurso para perito criminal na área de tecnologia da informação da Polícia Científica do Estado do Paraná, agorinha mesmo, no ano de 2024. Esse método ele pode ser aplicado nos seus estudos para PF e eu vou te provar isso com fatos. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Júnior, sou professor de informática para concursos, sou graduado em sistemas de informação e pós-graduado em redes de computadores. Sou perito criminal em informática forense no Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, sou servidor público desde 2014 e eu já trabalhei em órgãos como o Ministério Público Federal e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E claro, eu já estive aí na sua posição, inclusive até o ano passado, quando estudava para o concurso da Polícia Científica do Paraná. Eu senti na pele essa sua angústia de achar que o tempo não vai dar para estudar todo o edital, já passei pelo perrengue de achar que eu nunca ia conseguir aprender determinado conteúdo, de achar que eu estudava e não aprendia o suficiente. Eu sei que pelo menos uma dessas coisas deve estar martelando aí a sua cabeça e não te deixando dormir direito. Mas calma, nessa aula secreta eu vou te mostrar como estudar de forma inteligente, prática e rápida, mesmo que você ainda não entenda quase nada da matéria ou que esteja sem tempo para ficar desperdiçando. Pessoal, o problema é que muita gente começa a estudar do jeito errado. Tem gente que vai direto para as questões. Resolver questões é essencial na sua preparação, mas se você não tem base nenhuma, você só vai aprender errado ou vai decorar sem entender. Já outros vão para o extremo oposto. Eles abrem PDFs gigantes ou videoaulas longas e densas e perdem um tempo precioso que deveria estar sendo dividido com outras matérias do edital. E nenhum desses caminhos é eficiente. O que funciona mesmo é ter um método que maximize os seus resultados no menor tempo possível. E é isso que eu vou te mostrar agora. É um estudo rápido, focado e eficiente, dividido em 3 ou 4 etapas. Na etapa 1, você vai criar uma base geral com material mais leve. Você vai começar com material mais resumido, mais visual, com imagens, símbolos, conexões. Esse material ele vai te ajudar a entender o panorama da matéria em pouco tempo, sem te afogar num conteúdo longo e chato. Você não precisa saber da história da internet para sua prova, não precisa saber que o cartão perfurado era utilizado para guardar dados lá em 1900 antigamente, entendeu? Isso só vai te fazer perder um tempo precioso. Na segunda etapa, você vai fixar o conhecimento com questões. Depois de estudar por esse material mais resumido, mais focado, você vai ir direto para as questões anteriores da banca que vai aplicar o seu concurso. É aqui que você realmente aprende como a banca pensa. Então, você vai estudar por questões resolvidas, de preferência com um professor especializado da área. Vai resolver questões referentes àquele assunto que está em pauta no seu estudo. E com isso, você vai massificando a base que já foi adquirida no material mais resumido e adquirindo mais conhecimento extra. Na etapa 3, você vai validar o que aprendeu com simulados. Isso mesmo, de tempos em tempos, você faz um simulado com questões no estilo da prova e tentando simular o dia da prova. Simular o ambiente, simular o tempo para resolver cada questão e tudo mais que estiver envolvido ali no dia da sua prova. O resultado vai te mostrar onde você está bem e onde você precisa reforçar. Essas 3 etapas, normalmente, elas vão ser suficientes para a maioria das pessoas. E eu tenho certeza que para você também vai ser o suficiente e vai te fazer economizar um bom tempo que você vai poder aplicar nas outras disciplinas. Mas caso você ainda esteja sentindo alguma dificuldade naquele tópico, naquele assunto, você pode seguir para a etapa 4, que é a etapa de aprofundamento. Depois dessas 3 etapas, então, somente se necessário, se você vê que está errando muito em certos tópicos, aí sim você vai para os PDFs mais densos ou as videoaulas para revisar com mais calma e mais profundidade. Entenderam como funciona? Agora deixa eu te mostrar na prática que esse método vai te trazer o melhor resultado. Em 2021, eu criei um material especial com mapas resumo de informática para o concurso da Polícia Federal daquele ano.
Um material enxuto, mas com todo o conteúdo do edital. Colocar de forma clara, criando links, gatilhos para você lembrar de tudo na hora da prova. E esse material ele poderia ser visto em menos de 4 horas de estudo. Isso mesmo, eram 170 páginas que cobriam todo o conteúdo de informática do edital e que você poderia ler ele todinho em até 4 horas de estudo. E adivinha só, das 36 questões de informática daquela prova, 27 poderiam ser resolvidas apenas com as informações do meu material. E pessoal, 27 pontos de 36 em uma prova da Sebrasp é um luxo, é muito ponto. E tudo isso não é balela não. Eu vou te mostrar agora como a prova cobrou e onde estavam as respostas no meu material. Vem comigo aqui. Por exemplo, aqui, pessoal, a questão 61, ela diz o seguinte, ó, a forma correta para pesquisar no Google a correspondência exata da frase crime organizado exclusivamente no sítio pf.gov.br é colocar crime organizado aqui entre aspas e o endereço, e aqui você ia ver, né, se você tivesse estudado aqui por esse material, pelos mapas resumo, que a correspondência exata, ela se faz com as aspas, e aqui estaria correto, mas para pesquisar dentro de um site específico não se utiliza o IN, e sim o operador site, e aqui eu mostro exatamente como, né, faz essa busca mais especializada. Vamos para a próxima aqui, questão 63 da prova, aqui ó, falava sobre a questão da intranet, dizendo que se aparecesse um cadeado cinza ao lado da URL, ela se caracterizaria como um ambiente de intranet da Polícia Federal. Se você tivesse visto aqui o material, você com certeza ia saber que essa questão está errada, porque não falamos em nenhum momento aqui sobre o cadeado cinza ter alguma relação com a intranet. O cadeado cinza ele representa que aquela página ali ela é criptografada. Vamos para a próxima questão, aqui a questão número 64, que falava a respeito do sistema operacional Linux, que dizia o seguinte, o comando pwd seria utilizado para realizar a troca de senhas de contas de usuários, pessoal. Nada a ver, né? Se você tivesse visto o meu material aqui, você ia ver que o comando pwd ele é utilizado para mostrar o nome e o caminho do diretório atual. Inclusive, eu faço menção aqui a essa pegadinha que a banca sempre tenta fazer, né, a respeito deste comando aqui no Linux. Sempre tenta induzir o candidato ao erro, dizendo que o comando pwd se refere à troca de senha, o que não é verdade, porque quem faz isso é o comando PSWD. Vamos para a próxima aqui. Próxima questão, a 67, ela falava a respeito da pilha de protocolos TCP/IP e a sua correspondência com o modelo OSI. E lá no meu material tinha essa correspondência. Olha aqui, pessoal, você pode ver, né, aqui embaixo a correspondência entre o modelo OSI e a arquitetura TCP/IP, inclusive a de 4 camadas, e fazendo menção a pilha de protocolos TCP/IP de 5 camadas que é utilizado nessa questão aqui pela Sebrasp. Então você responderia tranquilamente essa questão com base nessas informações que tinha nos mapas resumo. Vamos para a próxima questão aqui, falava a respeito dos protocolos de correio eletrônico. Aqui dizia que o SMTP é o protocolo indicado para prover serviço confiável de transferência de dados em formulários de dados caso o usuário estivesse trafegando em algum site da internet. Nada a ver, né, pessoal? Se você tivesse lido este material aqui, você estaria por dentro aí dos 3 protocolos de envio e recebimento de correio eletrônico e você ia saber que o protocolo SMTP ele é utilizado para o envio de mensagens eletrônicas, né, os e-mails nas redes e não tem nada a ver com o envio de dados em formulários. Aqui na questão 77, né, diz que considerando a classificação de dados, informação, conhecimento e inteligência, seria correto afirmar que o gráfico que estava sendo mostrado ali naquela questão representaria por si só a inteligência. E se você tivesse lido o material aqui, você ia ver que isso está errado, porque um gráfico por si só, ele não representa inteligência, porque a inteligência é um conhecimento utilizado para alguma finalidade, ela precisa que o ser humano utilize aquele conhecimento
para algum propósito, para resolver algum problema, então por si só, né, aquele gráfico ali, ele não representaria a inteligência. Da mesma forma, a questão 78, que fala que o número lá, um dos números que estariam nesse gráfico, o número 1779, sozinho ele caracterizaria uma informação, independentemente do contexto, né? Então, aqui, nas informações a respeito de dados, você veria que isso também está errado, né, pessoal? Porque a gente sabe que sozinho esse número, ele representa um dado, ele é um elemento bruto, que sozinho ele não representa nada. Muito fácil de reconhecer e acertar essas duas questões lendo apenas os mapas resumo, lendo apenas as informações focadas no que realmente cai em prova de concurso e principalmente na banca CESP-Sebrasp. Vamos para a próxima aqui. Próxima página, nós temos a questão de número 70, né, que fala aqui sobre o backdoor. E lá nos mapas resumo, em uma das páginas que tratam sobre malwares, a gente tem ali a definição de backdoor e a gente vai ver que essa questão ela também está errada, porque aqui está dando a definição de um outro malware, está dando a definição de um ransomware e não de um backdoor. Vamos indo para a próxima página aqui, na questão 80, que fala aí sobre os protocolos da camada de transporte do modelo OSI, aqui afirmando que o UDP e o TCP são protocolos da camada de transporte. Exatamente, pessoal, nós temos uma página aqui nos mapas resumo que tratam dos dois protocolos mais importantes da camada de transporte, né, que são o TCP e o UDP. Então essa questão aqui você mataria com muita facilidade, uma questão correta que caiu na prova de 2021. Vamos para mais uma questão aqui, questão 79. A questão ela dizia assim, os roteadores operam na camada de rede do modelo OSI. E aqui você veria na página que trata sobre os equipamentos de redes, que é exatamente isso. Essa questão também está correta, porque a gente vê aqui ó, que o roteador é um elemento de rede que atua justamente na camada de rede. Então aqui nessa página nós temos, né, os principais elementos de redes e em quais camadas eles atuam e também aí o conceito, a definição de cada um e para que serve cada um desses equipamentos. Vamos para a próxima página aqui, questão 83, que fala sobre metadado. Diz aqui que a função de um metadado de arquivo é descrever o destino final do arquivo definido pelo emissor da mensagem e proprietário do arquivo. E nessa página aqui que trata sobre metadados, a página resumo que trata sobre os metadados, você veria facilmente que essa questão ela está errada, porque o metadado ele descreve e fornece dados sobre outros dados. E a função dele não é descrever o destino final do arquivo, ou seja, o caminho do arquivo para onde iria aquele arquivo. E aqui na página, inclusive, eu posto exemplos de metadados, tá? Conceito já utilizado pela banca em outra questão. Então você pode perceber que é um material muito focado, muito direto ao ponto, que você pode matar muitas e muitas questões somente estudando por ele. Aqui nessa página nós temos uma questão sobre Big Data. Diz aqui que o Big Data, as aplicações de Big Data, no caso, caracterizam-se exclusivamente pelo grande volume de dados armazenados em tabelas relacionais, o que não é verdade, né, pessoal? Nessa página você pode perceber aqui que nós temos os 5 Vs do Big Data, que são as premissas do Big Data, e aqui a gente pode ver que não se caracteriza somente pelo grande volume de dados, né? Temos outras premissas aqui como velocidade, variedade, veracidade, valor. Então, essa questão também estaria errada, né, porque restringe somente a uma premissa. Perceberam, pessoal? Podia continuar mostrando aqui todas as questões que caíram na prova e que estavam aqui nos mapas resumo de informática que eu construí, mas eu acho que não vai ser necessário. Você já entendeu muito bem que com um material mais resumido, mais condensado e direto ao ponto, você consegue matar as questões da prova sem muito esforço, sem muitos problemas. E isso lá no final vai te economizar muito tempo, tempo esse que você pode utilizar para estudar as outras disciplinas da prova. A gente sabe, a gente tem outras disciplinas difíceis também,
E você não pode ficar perdendo tempo com informações que não vão te acrescentar nada lá na hora da prova. Pessoal, isso significa que com foco e inteligência dá sim para gabaritar a disciplina, mesmo saindo do zero e com pouco tempo. Então, se você trabalha, tem família, e eu sei também que você tem outras disciplinas para estudar e o tempo é muito curto, esse método vai ser o certo para você. Você não precisa ficar vendo aula de 2 horas sobre assuntos que você consegue aprender em minutos com material mais focado. Então, pessoal, não tem mistério, é isso. Você começa com um material enxuto, prático, vai direto para o que interessa, que são as questões da banca que vai aplicar o seu concurso, valida com simulados e só se realmente precisar, você vai aprofundar com outros materiais mais densos, como PDFs modo texto e videoaulas. Mas agora você deve estar se perguntando, onde eu vou encontrar esses materiais para aplicar esse método? Pessoal, para a disciplina de informática, eu vou te apresentar agora a plataforma Infopol 360. Nela você vai ter todo o material necessário para aplicar esse método e obter êxito no concurso da Polícia Federal de 2025. Na plataforma Infopol 360, você vai ter acesso a 12 módulos completos de informática e em cada módulo você vai ter, para cada tópico do edital, os PDFs visuais, que são os mapas resumos que eu falei agorinha para vocês, né, que continham as 27 das 36 questões do concurso de 2021. Esses mapas resumos, eles foram atualizados para esse concurso, com alguns tópicos adicionais e também com visual ainda mais apelativo para você realmente fixar o conteúdo. Você vai ter também os PDFs com questões da banca resolvidas por mim para cada módulo e para cada assunto do seu edital. Ao final, vão ser mais de 500 questões resolvidas sobre todos os tópicos do edital. Também você vai ter um simulado por semana com questões inéditas para você medir o seu conhecimento. Então, na plataforma Infopol 360, você vai ter o material necessário para essas 3 primeiras etapas, para as 3 primeiras etapas que eu comentei com vocês, um material enxuto, material focado nos tópicos que efetivamente podem aparecer na sua prova sem enrolação. Como eu disse, se as 3 etapas não forem suficientes, você vai ter ainda os PDFs do modo texto com as explicações detalhadas sobre cada assunto e também as videoaulas separadas por tópicos para que você possa recorrer quando não entender algum assunto mais específico. E tudo isso está organizado em um cronograma que você vai seguir diariamente e vai te manter focado e em progresso constante na disciplina de informática. Mas pessoal, essa aula ela vai sair do ar em breve. Essa aula é exclusiva para você que se inscreveu e que recebeu aí o link para participar dela. Então aproveita, reveja essa aula quantas vezes for necessário, entenda bem os conceitos, as etapas e o método que foi aplicado por mim. E por fim, pessoal, eu gostaria de falar para vocês que o acesso vitalício à plataforma Infopol 360 está com valor promocional de lançamento, mas é por tempo limitado. É provável que esse valor ele mude daqui a um tempo, então aproveite agora essa promoção de lançamento. E agora é com você. Clica no botão aqui embaixo e começa a estudar informática do jeito certo. Esse investimento eu tenho certeza que vai te ajudar a ter sucesso no concurso da Polícia Federal do ano de 2025. Você ainda tem a garantia de 7 dias. Se você não gostar do material, não tem problema, é só pedir o reembolso, ninguém vai questionar nada, você vai receber o seu valor de volta. Então, pessoal, não é complicado. Você não precisa ser expert em TI, não precisa estudar 10 horas da disciplina por dia, você só precisa de um método que funcione e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada. Bora dominar a informática e garantir a sua vaga na Polícia Federal? Eu te espero lá dentro do curso. Clica no botão aqui embaixo e confere um pouco mais da plataforma Infopol 360.